Para começar a nossa receita de cookie, a gente vai primeiro medir a farinha. Então a gente precisa de 2 xícaras bem cheias, igual essa aqui, e mais uma pela metade. A outra xícara pela metade, mais ou menos assim, ó. Então 2,5 xícaras. Isso equivale a 340 gramas de farinha. Pode colocar. De trigo sem fermento, sem fazer propaganda. Depois você vai medir 1 xícara e 2 colheres de açúcar mascavo. Qualquer supermercado tem. O total tem que dar 160 gramas. Aqui passou um tiquinho, mas não tem problema. Depois você vai pegar mais 80 gramas de açúcar cristal. Pode ser açúcar refinado também, mas esse aqui é o açúcar que a gente sempre tem em casa. Dá mais ou menos meia xícara daquela que a gente usou, 80 gramas. Agora a gente vai pegar 140 gramas de manteiga sem sal. É recomendado usar a sem sal, mas se você não tiver, você pode usar com sal também, e aí você maneira no sal depois. São 140 gramas, dá mais ou menos umas 8 colheres de sopa de manteiga. O detalhe é que essa manteiga tem que ficar fora da geladeira umas meia hora assim, para ela ficar um pouco mais macia. Aí a parte mais importante, a gente precisa de 280 gramas de chocolate meio amargo. Dá mais ou menos 2 xícaras. A gente está usando esse aqui que já vem em gotas, mas você pode comprar uma barra de chocolate também e cortar mais ou menos um tamanho assim de, sei lá, um dedo, assim, ó, mais ou menos desse tamanho. Então nós temos aqui 2 tipos de colher, mas agora a gente vai usar a colher de chá, que é essa menor. Então meia colher de chá vai ser de fermento em pó, meia colher de chá vai ser de bicarbonato de sódio, 1 colher de chá de essência de baunilha, uma pitada de sal e 2 ovos. Agora nós vamos misturar os secos. Aqui a gente tem a farinha e agora eu vou acrescentar 1 colher de chá de fermento, 1 colher de chá do bicarbonato de sódio e uma pitadinha de sal. É só um pouquinho mesmo. E agora a gente mistura bem. Tem que deixar bem misturadinho e homogêneo, né? Não dá pra gente ver muito bem eles aqui, mas vai na fé que vai misturar. Agora que já tá bem misturado, reserve. Agora nós vamos quebrar os 2 ovos dentro de um recipiente pra gente poder bater ele. O ideal, gente, é você abrir ele separadamente um do outro, né? Porque vai que tem um estragado. Só abrir. Com o garfinho a gente vem, né, batendo como se fosse fazer um omelete. Aí bate bem, 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 pra ficar mais fácil na hora de misturar com os outros ingredientes. E depois de bater, é assim que vai ficar o nosso ovo. Agora nós vamos juntar o açúcar cristal, o açúcar mascavo e a manteiga. Agora nós vamos misturar bem. Demora um pouquinho pra gente conseguir incorporar essa manteiga nos açúcares aqui. E por isso que é importante que ela esteja mais macinha para facilitar esse processo. Então vai misturando, misturando até que essa manteiga esteja totalmente incorporada e você não consiga ver pedacinhos dela aqui no açúcar. É recomendável na receita a gente sempre utilizar uma espátula e não as nossas mãos. Vai começar a acrescentar o nosso ovo que já tá batido, né? E aí a gente tem que ir acrescentando de pouquinho em pouquinho e misturando, porque senão a nossa massinha pode talhar. Coloca, mistura, bem misturadinho e depois acrescenta mais. E vai fazendo isso até misturar todo o ovo. Depois de misturar todo o ovo no açúcar e na manteiga, a nossa massinha vai ficar desse jeito aqui. Agora nós vamos acrescentar 1 colher de chá de essência de baunilha. Também pode ser essência de amêndoas ou de café. Agora a gente vai pegar a misturinha, né, de farinha, fermento, sal e bicarbonato e inserir aqui na nossa massa. Mas antes a gente tem que peneirar ela todinha antes de pôr, porque ele fica mais fofinho. Depois que a gente peneirou toda a farinha, né, e os secos, na verdade, a gente vem e mistura a nossa massa. Essa parte inicial é melhor também ser feita com a própria espátula. E quando ela ficar mais dura, mais pesada, a gente vai começar a fazer com a mão. Quando a farinha já estiver mais ou menos incorporada, a gente já pode acrescentar o chocolate e depois continuar a misturar. Ela já vai tomando a consistência de um cookie mesmo. Quando for ficando muito pesado, né? E se você já preferir, pode colocar a mão na massa. As mãos limpas, agora a gente já pode começar a
a mexer no nosso cookie aqui e misturando até que você acha que ele já esteja numa consistência boa. Essa massa ela fica grudando um pouquinho na mão mesmo, não muito, mas um pouquinho. E o motivo disso é por causa da consistência da manteiga. E pra gente conseguir incorporar ela, ela tem que estar um pouquinho mais macia. Se a gente fosse pegar essa massa e colocá-la no forno agora, esse nosso cookie ia abrir muito. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa massa, colocar ela num plástico filme e deixar ela na geladeira. Agora a gente vai pegar a nossa massa. Eu dividi ela em duas aqui, porque provavelmente a gente vai assar de 2 vezes. Vou pegar ela, colocar no filme plástico e aí ela vai ter que ficar um tempo ali na geladeira para poder conseguir ter uma consistência melhor pra gente poder modelar ela nos formatos do cookie. Então eu faço tipo um retângulo aqui nela, venho com plástico, filme plástico e vou fechar ela aqui. Agora que nós já embalamos a nossa massa de cookie, nós vamos colocar na geladeira por no mínimo 2 horas para ele adquirir uma consistência melhor. Nós acabamos de tirar a massa aqui da geladeira. A gente deixou por um dia, mas vocês podem deixar pelo menos 2 horas, que já tá bom. É só pra ela adquirir essa consistência assim mais durinha. Nós vamos dividir essa massa, tentar dividir ela igualmente pro cozimento ser parecido. A gente tem umas gotinhas aqui no meio que tá deixando um pouquinho mais difícil, mas é o que vai deixar ele mais gostoso também, né? E agora a gente vai dividir ele em algumas partes, mais ou menos parecido. Eu tô usando um como molde pra cortar o outro para ver se fica um pouco mais igual. Beleza, então nós temos 8 partes e agora nós vamos modelar ele em uma bolinha, assim. Aqui a gente tem uma forma, a gente vai usar ela virada ao contrário, né? As partes de trás dela, porque aí depois vai ficar mais fácil na hora da gente retirar os cookies. Põe ele, dá uma mini amassadinha, mas ele vai se espalhar pela forma sozinho quando ele estiver assando. Como ele ficou na geladeira por um tempo e ficou mais consistente, a parte de modelar ele fica bem mais fácil e nem gruda na nossa mão, ó. Tenta colocar um meio separado do outro, porque, como eu disse, né, eles vão se espalhar e aí, senão depois pode virar tudo uma coisa só, grudar um no outro. Eu não untei e nem fiz nada, só tô usando a própria forma mesmo e depois ele sai facinho daqui. Nós vamos fazer 8 cookies. Nós deixamos o forno pré-aquecendo a 200 graus, tá tudo no máximo, né? Mas como a gente já vai pôr pra assar, eu vou pôr aqui no médio pra ficar mais controlado. Vou assar com 200. Na verdade é falar lá 190, mas 200 é ótimo. E agora a gente vai deixar aqui por mais ou menos uns 10 minutinhos, mas é sempre bom ir olhando antes porque varia de forno pra forno. Passou um pouquinho, tá um pouco mais coradinho. A gente testou, né? Ele só sai sujo na parte que tem chocolate. E a massa, ela tá inteiramente cozida, porque tá no ponto certo. Olha só como que ele tá muito facilmente descolando aqui da forma. Nem precisava de untar mesmo, não. Aqui é só um pouquinho mesmo. E aí, eu não peguei o negócio pra gente misturar. Colocá-la no forno agora, esse nosso cookie ia abrir muito e virar um... Virar o quê? Ia virar uma panqueca. Panqueca. Não é piquiti. Caiu. Desculpa, foi a caixinha. Olha só como que ele tá muito facilmente descolando aqui da forma. Nem precisava de untar mesmo, não.